Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921. O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam? E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco? Que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver. Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem. E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou à venda na livraria PIB Londrina. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Cristo em Mim com você, um programa da Primeira Igreja Batista que tem como objetivo pensar em questões da vida, do dia a dia, mas sempre pautado na Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus tem para nos dizer, nos ensinar. Você é nosso convidado, gostaríamos que você participasse desse programa por meio do Facebook, que vai estar aparecendo aqui embaixo na sua tela. Se você também quiser entrar em contato conosco, www.piblondrina.com.br. Será um prazer ouvi-lo, que você dê sugestões de pauta, que você fale daquilo que Deus tem feito na sua vida através da palavra. É um prazer realmente, é um privilégio que Deus nos dá neste projeto, poder falar com você sobre o amor de Deus. Para você que mora em Cambé, Londrina, para você de Biporã, de toda a região, para você que nos assiste em qualquer lugar desse Brasil, via internet ou no mundo inteiro, onde o Senhor nos dê acesso de chegar, que você seja abençoado pela Palavra de Deus, que você faça parte deste momento, que seja um momento especial para você e para a sua família. É uma alegria tê-lo aqui, é uma alegria poder compartilhar esse tempo com vocês e que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Olá, queridos, estamos de volta. Neste programa, nós gostaríamos de debater com vocês, de pensar com vocês, a questão da Palavra de Deus que nos ensina sobre a fome e a sede de justiça. Jesus, falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas que fome é essa? Que sede é essa? Que justiça é essa? E para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, contamos sempre com a presença aqui do meu amado Glênio Fonseca Paranaguá. Tudo bem, Glênio? Joia. Que fome é essa, Glênio? Que sede é essa? E de que justiça Jesus está dizendo? Todos nós nascemos nesse mundo já com fome. A gente nasce e quer logo um peito para saciar a fome de um mundo que nós perdemos. Lá no útero, a criança era alimentada via cordão umbilical
e ela, quando nasce, está carente de leite. Isso fala de uma fome existencial. Para você viver, você tem que comer alguma coisa. E essa fome existencial, ela começa no Jardim do Éden. Deus havia dado um cardápio bem variado para o ser humano, mas houve alguém que sugeriu que tudo aquilo não ia satisfazer e deu um prato proibido lá que tinha a opção de preencher o seu significado, e o primeiro casal caiu nessa esparrela, se alimentar de ser como Deus. Daí nossa raça cresce com esse desejo de onipotência, de teomania, de autossuficiência. A justiça humana é exatamente o ponto que nos mantém sobre o desejo de ser reconhecidos, respeitados. Ouvidos, atendidos. Exatamente. E isto leva as pessoas a buscarem em si próprios uma ideia de adequação idealizada. E aqui, quando Jesus fala que felizes são os que são famintos e sedentos de justiça, não acredito que seja essa justiça que está no mercado. A justiça nem do governo, dos tribunais, nem a justiça retributiva da pessoa, essa humana, mas sim a justiça de Cristo, a justiça de Deus. Mesmo porque a nossa justiça, segundo a Bíblia, ela é considerada como trapos imundos. No original hebraico, isso significa panos fétidos, podres, de menstruação. Um sangue que está apodrecido. Morto. Essa é a nossa justiça. Ela cheira mal, ela causa separação entre as pessoas. Eu tenho direito demais. Nós formamos logo sindicatos, nós formamos classes, nós formamos direitos e tribunais para disputas de poder. Essa justiça humana, ela é a causa de muitas divisões. Em nome da justiça nós fazemos guerra, em nome da justiça nós separamos pessoas, em nome da justiça nós acabamos com casamentos, em nome da justiça nós fazemos inimizades, e isso não é justo, e aí... E a referência é essa justiça própria, né, Glenn? Sim. Ou seja, é uma justiça que só tem referência em mim mesmo. Em mim mesmo. Ninguém sente como eu sinto aquilo que eu estou vivendo, a afronta que eu estou passando. Então, por mais que as pessoas venham trazer algum argumento, aquilo nunca é suficiente. Eu sempre me acho injustiçado, numa condição de estar sendo violentado na sua justiça ou nos seus direitos e tal. Eu acredito que quando o Senhor Jesus está falando aqui desta felicidade, e com uma fome profunda, o sujeito está não se satisfaz assim com um prato pequeno, não. Ele quer justiça e está com muita sede. Eles serão fartos, estes que tiverem esse desejo, que é a própria sede de Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. É uma sede, uma fome de um Deus que completa o vazio, que satisfaz o significado, porque nós somos caçadores. Muita gente vive... Quem é você? Ele diz o título dele. Quem é você? Ele diz a profissão dele. Quem é você? Ele diz os bens dele. Quem é você? Ele não é uma pessoa. Não tem uma identidade. Não tem uma identidade.
E quando você é satisfeito pela justiça de Cristo, quem é você? Você diz assim, eu sou um amado de Deus, eu sou um filho de Deus. E o que eu faço para ter essa justiça de Cristo, Glenn? Isso é uma coisa muito preciosa. Eu gosto muito do um salmo, o Salmo 17, versículo 15, ele traz uma luz para mim que diz assim, eu porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. E eu vejo dois pontos importantes. Na justiça, eu vou contemplar a face de Deus. O que isso significa? Jesus desprendeu-se do céu, saiu de todas as suas prerrogativas de Deus e humanizou-se, e na humanidade ele assumiu o castigo, a condenação da humanidade, morreu a morte que era minha, que era sua, que era nossa, e ali se completou a justiça de Deus. Essa justiça que era impossível a mim produzir por mim mesmo, porque estou invadido por egoísmo, por orgulho, por vaidade, pelo pecado. E ele satisfaz e me cobre com a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo Paulo, Deus, o Pai, o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é muito grande, essa justiça me cobre. Eu sou aceito pela suficiência de Jesus Cristo. Eu vou à festa patrocinado pelo o dono da festa. Eu não preciso comprar roupa, ele mesmo me veste. E ele diz assim que lá na justiça eu vou contemplar a face do meu Deus. Na justiça eu contemplo Deus olhando para mim e me amando. Isso aqui é a cruz aí, Glenn? É a cruz, é a cruz. Olharam para ele e nenhuma beleza viram. A cruz é exatamente o cruzamento entre o amor de Deus e a minha pecaminosidade, e ele ali assume todo o castigo que vai trazer-me paz, porque o efeito da justiça é a paz. Ele vai me trazer paz. Então, quando ele diz assim, eu porém na justiça contemplarei a tua face, eu porém em Cristo contemplarei a face de Cristo, de Deus, que me aceita incondicionalmente. E ele disse, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quando acordar, para mim aqui, trata-se da ressurreição, o ato de quando Jesus se levantou dentre os mortos. Eu não tenho mais uma ideia de um Deus distante, mas ele se tornou como um homem, e o homem se tornou na identidade da natureza divina. Na unidade com Cristo, pela fé. Eu vejo que a encarnação é a trindade na humanidade. E na ressurreição é a humanidade na trindade. E esse movimento foi feito pela justiça. Só foi possível por causa da justiça da cruz. Da justiça. Do sangue de Jesus Cristo que tira o... Porque um amigo meu disse que Deus não pode nos carregar na sua santidade. Ele tem que carregar no sacrifício. Ele nos carrega na justiça do sacrifício. Ele foi o réu para que eu experimentasse a libertação. E ele nos carrega nesse sacrifício que nos traz os dois polos do Evangelho, a morte e a ressurreição. A morte de Jesus não era de Jesus. A morte de Jesus era minha e era sua. A ressurreição de Jesus é a nossa novidade de vida. É aqui que nós encontramos a satisfação da fome e da sede pela justiça. Como isso se dá na horizontalidade, Guilherme? Porque eu fico imaginando que muitas das pessoas que nos assistem, elas podem ter um bolo
criado dentro do seu peito. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa dorme com um negócio sufocando ela, tendo em vista que ela foi injustiçada, que ela foi maltratada, que ela recebeu alguma injúria, ou que ela sofreu algum dano, e não consegue perdoar, não consegue dormir, não consegue descansar. Talvez você que esteja nos assistindo hoje esteja nessa situação. Ou seja, você, um parente, um amigo, um sócio, alguém que te feriu de alguma maneira, ou que você se sente injustiçado nesse processo, nessa relação. Será que é para você viver assim? Será que é para você carregando esse senso de justiça própria que tem feito tanto mal para você? Como isso se dá, Glênia? Eu queria a sua contribuição no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas. Eu que recebi essa justiça que me foi dada, a face de um Deus que eu não tenho como ver de outra maneira a não ser um Deus que me ama, porque um Deus que vai para a cruz, né? E essa identificação que Ele me dá na ressurreição, essa possibilidade dessa nova vida, como você... Eu vejo que talvez o Francisco de Assis, ele possa nos ajudar nesse processo, quando ele, na sua oração, ele vai elaborando alguns pensamentos, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, mas ele termina dizendo, é morrendo que se renasce para a vida eterna. Morrendo, você não tem mais direitos, você não vive. Eu nunca vi, por exemplo, um sindicato de defunto. Eu nunca ouvi falar que no cemitério houvesse um levante. Agora, se você morreu em Cristo, não estou falando morreu fisicamente, não estou falando de bios, mas se a psique, a sua alma, que tem essa mania de querer... Seu ego. Dominar tudo, de fazer as coisas pelo seu viés, se ele morrer com Cristo, e Cristo vier ser a sua vida, eu vejo muita semelhança entre a lagarta e a borboleta. Entre a vida de um inseto e do mesmo inseto, no nível de lagarta e no nível de borboleta, é bem diferente. Ela morreu para aquela voracidade e agora vive para a polinização. Se você morreu em Cristo, eu acho que o negócio vai mudar. Em vez de você pegar uma espada para duelizar, você vai pegar uma raquete para jogar frescobol. E não jogar tênis, não disputar, não fazer uma guerra. Isso aí não é questão de ser sangue de barata. É ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Isso muda a perspectiva da vida. Como eu olho para a vida, como eu olho para o outro. Vai ser diferente. Não é que eu seja capaz. Eu tenho muita gente que não gosta de mim. Agora, eu não posso alimentar isso porque a vida do Cordeiro está dentro do meu coração como expressão da ressurreição. E ela te chama para amar, né? Lógico, eu não tenho opção. Eu não tenho opção. A pessoa chega e diz assim, eu não gosto de você. Então eu tenho que lamentar que ele não gosta de mim, mas ele vai ter que me aturar porque eu vou gostar dele. Não porque eu sou diferente, mas porque a graça de Jesus vai se manifestar. Milagre da ressurreição. É milagre. A vida cristã não é igreja, não. A vida cristã é a manifestação de Cristo no dia a dia, no tomar um café, no restaurante, com a esposa, com relação familiar. Isso é uma coisa extraordinária. Que libertador esse, né, Glenn? Certamente. Não sei se para você, mas eu espero que o Espírito fale com você também aí. Essa é a liberdade que é a justiça atribuída a nós, dada a nós, imputada a nós pela justiça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro que foi vertido e pela ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá a liberdade de não viver mais agarrado em picuinhas, preso a questões pequenas, mas que você também possa ver o reino de Deus, nascer de novo para isso, e que você possa viver a sua vida na dimensão do reino, viver a sua vida sabendo que
Deus te justificou. Que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para isto, o sacrifício de Cristo. E que agora Deus quer fazer de você um instrumento de justiça, não da sua justiça própria, mas da justiça de Jesus Cristo, que veio dar a condição de Deus nos tratar como filhos, nos perdoar, nos receber, porque Cristo cumpriu toda a justiça e nos deu por sua graça. Nós vamos para um rápido intervalinho. Eu gostaria que você continuasse com a gente, que você não saísse daí, que você ficasse aí, que você convidasse seus amigos. Depois nós vamos ter uma palavra direta para o seu coração. Fique com a gente. O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam? E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco? Que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver. Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem. E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou à venda na livraria PIB Londrina. Queridos, estamos de volta e eu gostaria agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, de falar com você diretamente. No Evangelho de João, no capítulo 8, nós temos uma passagem ali muito interessante e que Jesus nos dá uma lição. Uma mulher foi pega em flagrante adultério e um grupo de pessoas trouxe essa mulher para ver o que Jesus diria. Na verdade, a intenção do coração deles era colocar Jesus numa sinuca de bico, porque a lei exigia a morte de quem cometesse tal ação. Deveria morrer apedrejada. Isto era a única coisa que traria justiça naquele momento. Então disseram para Jesus, a lei manda fazer isso, e tu o que dizes? E Jesus vem e traz um ensinamento precioso. A lei está certa, não é certo o que ela fez. Mas nós temos um problema aqui. Não pode ser executor da lei quem já incorreu na lei. Então aquela frase célebre conhecida de Jesus, quem não tiver pecado seja o primeiro a atirar a pedra. E a palavra de Deus vai nos ensinar que vão saindo aos poucos, dos mais velhos até os mais novos, até o momento em que só sobra Jesus e a mulher. E ali Jesus tem uma fala maravilhosa, ele pergunta, mulher, cadê os que te condenavam? E ela disse, foram embora, Senhor. E ele diz, tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus nos ensina que nós não temos condições de tirar satisfação com ninguém. Não dá para viver nesse modo justiceiro, olho por olho, dente por dente. Porque em algum aspecto todos nós falhamos, erramos. Todos nós, de alguma maneira, cometemos injustiças. Você pode achar que um cometeu uma injustiça maior, o outro, enfim. Mas eu queria dizer para você que esta é uma vida que antecipa o inferno. É uma vida que tira a nossa paz, onde o tempo inteiro eu estou num estado belicoso, disputando ou brigando, isso tira a minha saúde, a minha paz, acabam com meus relacionamentos. Quantos casamentos são destruídos a partir disto, da busca por uma razão, quem está certo, quem está errado, quem é justo, quem é injusto. Mas nós vivemos numa dimensão de quebrados, de falidos. E para isso, para quebrados e para falidos, foi que Jesus deu a sua justiça. Foi por causa disso que Jesus foi parar numa cruz,
para que a gente não ficasse mais tirando satisfação um com o outro, mas para que a gente pudesse, pelo milagre da ressurreição, que restaura em nós a vida de Deus, poder dizer: eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo. Não importa o que você me fez, eu não vou ficar preso com você nesta cadeia que eu te coloquei como carcereiro. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer que Deus te abençoe, que Deus te perdoe. Eu quero pedir perdão também para aqueles que eu, de alguma maneira, ofendi, magoei. E viver uma vida nessa dimensão, sustentado por uma única justiça, a justiça de Jesus Cristo, que nos justifica. É assim que Deus nos chama a viver, a celebrar a vida, como quebrados, mas como aceitos e justificados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E aí, Glênio, querido? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão nosso aí, gente, não é aquele que você comeu hoje, não. Essa fome aí, só quem mata é Cristo. No último dia, Jesus, no último dia da festa, Jesus viu um grupo lavando as escadarias do templo e ele olhou para ele e disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Fome e sede de justiça não é fome e sede de retribuição, é fome e sede de que Deus venha habitar e satisfazer o nosso coração. É a grandeza da misericórdia de Deus agindo em nós e nos libertando das tiranias, da vingança, do ódio, e nos libertando para viver mais leve, com mais alegria, com mais prazer. Esse mundo tem muitas injustiças, mas em Cristo nós temos a satisfação. Eu não estou lhe prometendo, nem lhe apresentando uma religião, mas uma pessoa que ama você, que me ama e que muda a nossa maneira de pensar. E porque Jesus ama você, Ele morreu e ressuscitou para ser a sua vida. Que o Senhor lhe conceda o privilégio da fé, a graça da fé, para você descansar e não viver aflito com esses temores e essas torturas interiores que destroem a nossa existência. Essa é a minha expectativa também, queridos, que vocês possam celebrar na festa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Quero desde já convidar você, porque este assunto a gente quer tratar um pouquinho mais sobre ele, talvez. Que você, no próximo programa, faça parte novamente. Peço que você avise as pessoas que você gosta. Eu peço que você compartilhe esses programas. Eles também ficam gravados no nosso site, www.piblondrina.com.br. Vá lá, compartilhe na sua rede social, faça parte, seja você também um canal da graça de Deus. E eu espero você aqui no próximo programa. Um grande abraço, fique na graça de Deus. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921. Livraria PIB Londrina. Na Livraria PIB Londrina você encontra os diversos títulos e obras completas da literatura cristã. Autores como John Stott, Agostinho, Martim Lutero, Dietrich Bonhoeffer, Hernandes Dias Lopes, Chesterton, Francis Schaeffer, Brennan Manning, William Young, Jonathan Edwards, entre outros. Além disso, dispomos de um acervo de CDs e DVDs e as mensagens que são ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Venha conhecer. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia
e das 14 às 18. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921.